Você está buscando a cura da candidíase? Se você está aqui buscando a cura da candidíase, tá aí pela internet, pelo Google, em vários lugares, procurando como curar a candidíase, é aqui que você precisa estar, porque a gente precisa falar sobre alinhamento de expectativa, alinhamento de objetivo. É nisso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. E aí, mulher, seja bem-vinda ao XereTube canal, já clica aí, compartilha, ativa o sino, compartilha com todas as mulheres que você conhece, porque quem não teve candidíase, um dia vai ter. Tem xereca, você manda esse vídeo. Pri, como faz para curar a candidíase? Mulher, a candidíase não tem cura. Por que eu tô te dizendo que a candidíase não tem cura? A cândida vive em você, vive no homem, vive no seu corpo inteiro. Ou seja, por que manifesta a candidíase, né? Vem da cândida. Se a cândida vive aí harmoniosamente com várias bactérias, outros fungos, vivem harmoniosamente no seu corpo, o que acontece? Qual gatilho você está ativando para que ative, para que comece a proliferar feito doida e manifeste a candidíase de forma recorrente? É alimentar? É emocional? Como estão seus hábitos? Como está o exercício? Como que tá tudo? Como que tá a sua vida? Quais gatilhos você está apertando aí para que essa candidíase não deixe você? Então, na verdade, o que a gente busca dentro das estratégias naturais é desarmar cada gatilho seu. Isso é fundamental que você entenda. Por quê? Como que acontece o processo de candidíase, o processo de ginecologia natural? Primeiro, você vai aliviar os seus sintomas. Você chega aqui com 10 sintomas, 15 sintomas e começa a aliviar bastante, muito. Você passa a quase não fazer impacto na sua vida. Além de diminuir, né, a quantidade dos sintomas, você chega aqui com 10 e começa a ficar com 2, 3, ele diminui a intensidade. Essa é a primeira fase que você precisa entender que você vai passar. Diminuição dos sintomas e alívio de tudo que você sente. A segunda etapa desse processo acontece o que com essa mulher que já está nesse caminho de estratégias naturais? Você consegue o espaçamento das suas crises. Que já sabe, já gerou um pouco de autonomia, já tem um mínimo de autopercepção cíclica e já entende o que fazer com as armas que tem, né? Com as munições que tem. Esse espaçamento vai te trazer um mega alívio. Por quê? Você chegou aqui com 2, 3, 5 anos, 6 anos, como eu já tive, de crise, pomadas, muito gasto, muita coisa, o emocional já lá no chão, seu relacionamento já por um fio, você já não consegue mais lidar com aquilo, não sabe mais o que fazer, porque tudo que é te apresentado é o tradicional, né? As pomadas, os medicamentos, isso além de gasto, tá te gerando um emocional aí muito abalado, e porque você não tá tendo resultado, e isso vai ladeira abaixo. Então, depois do alívio, você consegue o espaçamento dessas crises. Como que você consegue isso? Você consegue com as estratégias, dominando a tríade, dominando todas as munições que a gente tem ali para tirar e desarmar nesses gatilhos. A terceira etapa, que é o que acontece com você, é que quando você começa, você passa por essas duas, e a terceira etapa, o que acontece? Você, quando percebe, já está 1 mês, 2 meses, 3 meses, 10 meses, 1 ano zerada da sua crise e vivendo vida normal. E por que você começa a entender que esse processo é passo a passo, gradativamente, e quando a gente fala de candidíase, é dia após dia, não tem jeito, não tem como a gente prever como a gente vai estar amanhã, como a gente vai estar na próxima semana, no outro mês, não tem, é dia após dia. Então a gente precisa, dentro desse dia após dia, comemorar, a gente precisa viver, né? E a gente dominando a tríade, tendo uma estratégia na mão, entendendo sobre os nossos gatilhos, a gente consegue perder o medo da candidíase. Isso é primordial. Como que a gente perde o medo da candidíase? Acompanhando os nossos ciclos, tendo uma autopercepção cíclica, entendendo como que tá as nossas secreções, entendendo que aquilo é candidíase, que aquilo não é. Porque se você ficar livre por muito tempo, por 10 meses, 11 meses, 1 ano, 5 meses, 3 meses, o que seja, você vai vir uma secreçãozinha diferente e tudo mais, não é para você pensar que é a candidíase voltando. Mas como que você não vai pensar isso? Como que o medo não vai te pegar? Como que você vai ter, por exemplo, arrancou um siso, arrancou um dente, ou teve uma infecção, uma pneumonia, que seja, e você precisa de um antibiótico, precisa de um medicamento mais contínuo, né, por muito tempo, um anti-inflamatório, e é o que eu mais escuto de toda mulher. Pri, tô com uma infecção no dente, tô com medo, porque eu tô há 5 meses sem crise, tô com medo de tomar um antibiótico. Pri, eu tô com medo de tomar um anti-inflamatório, eu tô com medo. Esse medo a gente precisa sanar, a gente precisa abolir da vida. E como que a gente perde o medo? Tendo conhecimento do que está acontecendo com a gente.
Isso faz com que a gente perca o medo e faz com que a gente vivencie todo o processo, dia após dia. E por que eu estou te falando isso? Porque esse medo, ainda que você esteja livre, te impede de se relacionar com seu parceiro, te impede de manter uma vida sexual, te impede de ir à praia, de colocar um biquíni, de ir numa piscina, numa cachoeira. Eu já recebi mensagem de uma aluna que foi muito engraçada, ela já tá quase um ano livre, a Jenny. Ela me mandou foto da filha dela, ela e a filha dela na cachoeira. Ela botou assim: Pri, muito obrigada por isso. Antigamente o meu marido vinha sozinho, ou então não vinha, porque eu tinha medo. Eu não vinha nem pra ficar na pedra olhando eles, porque eu tinha medo, porque eu gosto muito de cachoeira e não tinha como aproveitar. E agora eu tô aqui, graças a todos os protocolos, graças a tudo que eu aprendi, tudo que eu pratiquei. Então, é isso. A autonomia que gera a perda do medo. Se você não tiver essa autonomia, a partir da autopercepção cíclica, de conhecer o seu corpo, de entender o que está acontecendo, entender que não existe a cura, mas existe o desarmar dos gatilhos, o atirar no que está te atirando. Você vai pegar e cortar o pé daquele gatilho para ele parar de disparar, diminuir os impactos até um belo dia. A candidíase é assim. Um belo dia, você acorda e percebe que, putz, eu tô há meses zerada. E como eu disse, durante esse percurso, você tendo a tríade, você tendo a autopercepção cíclica, tendo uma estratégia, você não vai ter medo de viver. Porque viver sem a candidíase, vivendo como se estivesse com ela, é até covardia. E muitas mulheres, por não terem essa percepção e ficarem preocupadas só em ter alguma coisa para passar, não estão nem aí para se conhecer, para entender o que o corpo está falando, os sinais que o corpo está dando, se torna escrava dela, mesmo sem ter ela ali, mesmo sem estar ali com a manifestação da candidíase. Isso é complicado. Eu não sei o que é pior, estar com ela ou estar sem ela, mas agindo e tocando a sua vida por conta do medo, da falta de autopercepção, como se você estivesse com ela. E é isso que eu não quero que você vivencie. Por isso eu tô aqui com esse vídeo maravilhoso para te dizer que não existe cura. Existe a gente desarmar todos os gatilhos, descobrir, ir ali na base de alguma doença que você tenha, alguma coisa que esteja se manifestando, né? Qual o seu gatilho? E entender que é dia após dia, dentro dessas 3 etapas. Primeiro, o alívio, diminuição dos impactos, o espaçamento das suas crises. O espaçamento que eu tô falando pode ser algo muito longo. E um belo dia acaba isso. Um belo dia você vê que tá 10 meses, 1 ano, 2 anos zerada das suas crises. Você precisa entender que a cura não existe, mas existe qualidade de vida, existe a possibilidade de desarmar esses gatilhos e acabar com isso, e existe você tá assim, igual a mim, vivendo a vida normal, comendo as coisas que eu gosto, fazendo as coisas que eu gosto, indo na praia, fazendo tudo exatamente como você tá buscando aí viver, né? A sua rotina, o seu dia a dia e a sua vida. Entendendo isso, que é o alinhamento do seu objetivo, você consegue um resultado. E por que eu tô te dizendo isso? Muitas vezes você tá na busca de procura, né? A cura, eu tô buscando a cura. E aí você começa na busca incessante de eu não posso sentir absolutamente nada. Só que você não vai sentir. Não é assim que vai funcionar. Não é assim que vai acontecer. O seu corpo, né? Nosso corpo, o corpo da mulher, ele é uma ebulição hormonal. Ele vai variar de acordo com cada fase dos nossos ciclos. Antes da menstruação você está de um jeito, depois você está de outro, durante a menstruação você está de outro. E você transforme a ginecologia natural, as práticas naturais, como uma rotina na sua vida, um estilo de vida mesmo, né? Para você colocar ali no seu dia a dia. Por quê? Quando chegar um momento desse, você não vai sofrer tanto impacto, porque você já vai ter uma rotina minimamente ok. Eu sempre dou esse exemplo. Menstruação. Geralmente vocês querem resolver a menstruação, o quê? A cólica, o inchaço, tudo, quando está menstruada. Não. É quando antecede. Você tem que vir antes cuidando daquilo. Se você sabe que você tem um padrão, por exemplo, de ter muita cólica, de ter muito coágulo, de se sentir muito mal na sua menstruação, isso não é normal, você precisa investigar. Mas para você diminuir esses impactos, você tem que vir antes, no período que antecede a menstruação. Não adianta querer resolver só aqui quando está no olho do furacão. É a mesma coisa a candidíase. Com a candidíase, você precisa ter um estilo de vida e unir a tríade, que é a autopercepção cíclica, a estratégia, que vai te gerar autonomia. Tudo isso vai te gerar um autoconhecimento. Tá vendo que é uma cascata? É uma sequência de coisas que você precisa ter e fazer e que são simples, mulher. São muito simples, mas sem apoio, sem uma estratégia, sem uma metodologia, seguindo dicas soltas, é muito mais custoso
e é mais difícil e demorado. Então é muito importante que você tenha isso em mente. Alinhe a sua expectativa, alinhe o seu objetivo. Para de buscar a cura da candidíase. Candidíase é dia após dia e você precisa descobrir os seus gatilhos. É isso que eu ajudo, te auxilio lá dentro do DX, lá no Instagram, aqui no YouTube também. Isso eu auxilio vocês a todo tempo, a descobrir, aguçar esses gatilhos para que você descubra e entenda que, beleza, não tem cura, vive na gente, tudo certo. Então, o que eu preciso fazer para ter uma qualidade de vida? Para viver melhor, para espaçar isso. O lema aqui é, precisamos ter qualidade de vida e estar o mais livre, o mais liberta possível, o maior tempo possível. É esse o nosso lema aqui. Tem como desarmar esses gatilhos e tem como você viver a sua vida normal, assim como eu tô vivendo e como várias mulheres lá dentro do DX estão vivendo também. Compartilha esse vídeo com uma amiga, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nada e tamo junto até depois do fim. Beijo!